Bom, companheiros, primeiro são muitos temas para poder entrar na discussão aqui, vou tentar me ater a alguns. Partindo de primeiro dialogar com o Marcelo, que aqui nós estamos num congresso de trabalhadores, onde nós estamos debatendo posições políticas abertamente, as diferenças entre as posições. Eu acho isso totalmente natural e saudável que num congresso de trabalhadores se debata essas posições, justamente porque do debate dessas posições é que nós vamos tirar as orientações políticas do nosso sindicato, da nossa categoria, à luz de todos esses fenômenos da situação internacional, da economia, da luta de classes, que a gente passou a manhã inteira debatendo. Por isso me parece muito importante a gente, nesse momento, inclusive para dialogar com o companheiro que perguntou sobre as dificuldades de organização da classe trabalhadora. Uma primeira dificuldade que nós temos é justamente essa, que é, nesses momentos, tirar conclusões profundas, estratégicas, programáticas, sobre os erros que ocorreram, para justamente que a gente não incorra de novo em erros que cobraram um preço bastante grave, no caso da luta de classes, né? Tem um debate teórico que não vou conseguir entrar para desenvolver, Magno, a respeito da concepção que o companheiro particularmente já reiteradas vezes colocou a respeito da crise capitalista. Igualar todas as crises do capitalismo não ajuda a gente a entender o que foram crises profundas, como a crise de 2008, e outras crises onde o capitalismo passou durante todos os últimos anos e as últimas décadas. E não ajuda, inclusive, a preparar para qual é o cenário que crises profundas como a crise de 2008 abrem para a luta de classes. Da mesma maneira, a discussão sobre a robotização, porque parte dos teóricos, inclusive, como André Gor, Jeremy Rifkin, defendem que a robótica vai substituir a classe operária. Quando, na verdade, o que acontece é que a classe trabalhadora, como eu disse na minha fala, ela não somente se mantém, como ela ampliou o seu número quantitativo de pessoas no mundo inteiro, sendo mais de 3 bilhões de trabalhadores assalariados em todo o mundo, sob a forma do trabalho precário, feminino, jovem, etc., terceirizado, etc., etc. Mas ampliou o número, não diminuiu. Inclusive porque a robótica não consegue eliminar o fundamento principal da sociedade capitalista, que é a relação de exploração entre patrões e trabalhadores, da onde vem a mais-valia e o lucro dos capitalistas. Tá? Segundo, companheiros, aqui tem um debate de estratégias com os companheiros do PSTU. E aí, aproveitando então para responder já ao companheiro Fábio. O que ele chamou, o companheiro Fábio aqui chamou de neutralidade a posição que nós, do MRT da fração trotskista, tivemos diante da Primavera Árabe, onde nós, desde o início, estávamos alertando sobre uma necessidade que era a independência de classes, frente à intervenção, inclusive, das massas em um processo muito profundo de luta de classes, por um lado, onde, por outro lado, o próprio imperialismo estava intervindo para tentar canalizar para os seus próprios objetivos naquele continente, interferindo nos processos de mobilização das massas na revolução, nos processos de Primavera Árabe. Tá? Esse processo, esse critério, companheiro, de dependência de classes, ele era fundamental para apontar um caminho que levasse à vitória dos trabalhadores, que estavam, sim, se levantando contra regimes ditatoriais de décadas, agora que, por outro lado, não permitiria com que nós apoiássemos os regimes de democracia, ou sucessores, inclusive, dos regimes ditadores, e muito menos reivindicasse a intervenção concreta que houve do imperialismo no processo da Primavera Árabe, como houve da OTAN. Esse critério de dependência de classe, lamentavelmente, os companheiros do PSTU e da LIT abandonaram em outros processos, considerando como progressistas mobilizações que se voltavam contra o governo, só que sem necessariamente ter um programa, uma direção clara. Isso levava, inclusive, a que os companheiros considerassem progressistas e apoiassem medidas, por exemplo, processos, por exemplo, como na Venezuela, onde a juventude esquálida de direita, estava contra o governo do Chávez? Sim, estava contra o governo do Chávez. Pela direita, apoiados pelo imperialismo norte-americano, coisa que os companheiros naquele momento consideraram progressista e apoiaram. Levaram um erro, inclusive, na Ucrânia, como foi dito aqui, onde não eram só setores de classe média esquálida, companheiros, setores que reivindicavam fascistas. Estavam contra o governo? Sim. Pela direita, abertamente, na Ucrânia. E levou os companheiros lá, por não levar em consideração um critério elementar, chamado independência de classes, a apoiar essas mobilizações, como mobilizações progressistas.
tá? A mesma coisa poderia, como o próprio Adriano colocou aqui, pensar em relação à posição dos companheiros em relação ao golpe institucional. Diga-se de passagem, tem uma teorização dos companheiros do PSTU chamada Teoria da Revolução Democrática, que considera que frente a um enfrentamento de uma ditadura, uma democracia seria algo reivindicável. E por essa via, perdem o norte estratégico e levam os trabalhadores a cometer erros gravíssimos, como legitimar a intervenção da OTAN no caso da Primavera Árabe, ou no caso do Brasil, como foi dito, frente a uma situação de crise econômica, crise orgânica, onde o imperialismo norte-americano perdeu território para a China, economicamente na América Latina, e para se relocalizar, se apoiava em instituições como o judiciário, que não tem nada de democrático, nem nunca estiveram preocupados com o combate à corrupção, mas estavam tentando modificar a relação de forças. O golpe institucional no nosso país, companheiro, significou isso. Isso é que, infelizmente, os companheiros do PSTU, e inclusive do próprio coletivo da transição socialista, da qual faz parte o João, se recusam a dizer aos trabalhadores. O imperialismo estava intervindo a partir do judiciário para mudar a relação de forças e permitir colocar no governo do PT, que atacou sim os trabalhadores, um outro governo de direita que pudesse atacar de uma maneira ainda mais profunda, mais rápida, os trabalhadores para descarregar a crise nas nossas costas. Não perceber que houve uma mudança, uma alteração na relação de forças, leva também, companheiro, a uma orientação equivocada, a inclusive considerar que o golpe institucional abriu caminho a uma situação melhor da luta de classes. É um raciocínio curioso, achar que depois do golpe houve uma situação de melhor luta de classe para os trabalhadores, por considerarem que o que entraria no lugar do governo do PT seria um governo mais frágil, um governo mais débil. Esse mesmo governo do Temer foi quem abriu caminho ao fortalecimento dos militares dessa extrema-direita que chegou ao poder agora com o governo Bolsonaro. Então, para se perguntar como nós chegamos até aqui, na nossa avaliação, sim, nós temos que superar erros de estratégia que abandonam um posicionamento político que é, frente ao imperialismo e frente às ditaduras na Primavera Árabe, assumir uma posição de independência de classes. Assim como no caso do território nacional aqui no Brasil, frente ao golpe institucional e o governo do PT, assumiram uma posição de independência de classes, que não significa legitimar, muito menos apoiar o governo do PT, mas significa sim, quando o judiciário avança, quando o imperialismo avança, quando essa extrema-direita racista, xenófoba, machista avança, é parte fundamental da localização dos trabalhadores, companheiros, assumir um posicionamento contra. Isso é o que, lamentavelmente, a conluta sob a bandeira do Fora Todos e considerando o impeachment, o primeiro capítulo do Fora Todos, se recusou a fazer. Se adaptando, portanto, sim, a uma saída que o imperialismo deu durante muitos anos, inclusive durante a década de 60, com as chamadas contra-revoluções democráticas, tirando e colocando ditadores quando eles queriam e apoiando os regimes democráticos a serviço dos seus interesses. Isso é que, lamentavelmente, os companheiros perdem de noção, de visão, quando assumem a bandeira do Fora Todos e encaram o impeachment como o primeiro capítulo do golpe. A outra via de adaptação ao próprio regime democrático se dá, companheiros, aqui, procurem em todos os materiais da Conlutas. Nenhuma crítica à burocracia sindical, que é um outro pilar do próprio regime democrático burguês, que auxiliou e abriu caminho para que se implementasse a reforma trabalhista, lei da terceirização restrita e agora a reforma da Previdência, nos traindo. É parte do regime democrático como a burocracia sindical se liga a esses interesses. Infelizmente, a Conlutas, o próprio PSTU, se recusou a dar, inclusive, também esse combate. Tá? E, por fim, acho que é muito importante, companheiros, né, frente a essa situação, apareceram em várias falas aqui um posicionamento categórico dos trabalhadores se solidarizar com todas as lutas que os trabalhadores impulsionam internacionalmente, buscando, sim, averiguar em cada uma dessas lutas qual é o seu programa, quais são as suas reivindicações. Por exemplo, várias falas da mesa falaram sobre o problema do nacionalismo. E muitas vezes, sim, no momento de crise, a burguesia tenta intervir em processos mesmo da luta dos trabalhadores, colocando reivindicações que não são nossas. Um exemplo se deu na Inglaterra, quando, em meio à crise, os trabalhadores ingleses se levantaram com uma bandeira que era o quê? Emprego inglês para trabalhador inglês. Ou seja, voltando as costas para os imigrantes e para os trabalhadores de outros países. Por exemplo, e por essa via, cedendo a uma pressão do nacionalismo, que é uma ideologia da burguesia. Então, nesse momento, é parte das nossas tarefas nos embandeirar, nos irmanar e cercar de solidariedade os imigrantes. Isso passa por combater governos de extrema-direita como o Trump,
combater as tentativas de intervenção dos Estados Unidos na Venezuela, sem prestar nenhum apoio político a Maduro, mas ter um posicionamento firme contra a tentativa de intervenção na Venezuela. Levantando um programa anti-imperialista, que é um dos principais mecanismos de saque das nossas riquezas, inclusive não só no Brasil, mas em toda a América Latina, levantando com toda a força um programa de não pagamento da dívida pública. Denunciando e combatendo programas que visam subordinar os nossos interesses ao capital europeu e estrangeiro, como o Acordo União Europeia e Mercosul, e defendendo sim os lutadores, como Davi Ruiz, que está preso na Argentina e do qual o Esquerda Diário, que o Reinaldo ironizou, é parte da sua campanha de libertação na Argentina e também aqui no Brasil. E por fim, como parte do resultado da crise econômica, companheiros, vão se abrir combates e batalhas cada vez mais decisivas entre a classe trabalhadora por um lado e a burguesia imperialista e nacional por outro. Nesse momento, nós reafirmamos aqui a necessidade fundamental, decisiva, de que os trabalhadores tenham um programa anticapitalista, revolucionário, para que sejam a burguesia que pague por essa crise que não fomos nós que criamos. Para isso, para levar à frente tudo isso, só é possível através da construção de uma ferramenta política dos trabalhadores, que é um partido revolucionário que batalhe pela revolução operária e socialista aqui no Brasil e internacionalmente. A serviço dessas batalhas está o Esquerda Diário e a fração trotskista internacionalmente. Obrigado.